tudo dê graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mantenha sua Bíblia aberta. Irmãos, essas duas cartas, ela representa o amor e a afeição de Paulo e o cuidado que Paulo tinha com principalmente essas duas igrejas. Então, sobre essas cartas, elas foram escritas por Paulo, certo? E são uma das mais pessoais do apóstolo para os gentios. Foram escritas para advertir, para ensinar, para orientar, para ensinar e externar principalmente o cuidado, o amor de Paulo pela igreja através das suas orações. Paulo, mesmo estando preso, em nenhum momento ele parou de orar pelos gentios. Paulo, mesmo estando preso, mesmo diante da sua situação, Paulo jamais permitiu que a sua condição emocional interferisse na sua condição de servo. Então Paulo, mesmo estando preso, ele estimula o gentio a perseverar na oração. E aqui eu quero trazer uma revelação para você. Sabe o que acontece quando o servo de Deus ora? Quando ele ora, ele deixa suas emoções de lado e entra em sintonia com as emoções de Deus. E muitas vezes é difícil renunciar às nossas emoções. Muitas das vezes é difícil ignorar nossas situações para orar diante de Deus. Mas aqui eu creio na água do trono que tem servos e profetas do Senhor prontos para clamar. Porque não deixa que as suas emoções pessoais interfiram na sua função de servo intercessor. Então não deixe, irmão, que seu estado emocional te tire da condição de servo. O crente emocional age com negligência, mas o servo de Deus age com entendimento. Por que agir com negligência? Porque às vezes a gente sabe o que é certo, mas a gente prefere fazer da nossa maneira. E nem sempre a nossa maneira é o certo. A gente conhece a vontade de Deus, mas a gente quer fazer da nossa vontade. A gente é tomado pelo impulso, pelo imediatismo de querer resolver as coisas, de querer adquirir as coisas, de buscar as coisas de forma rápida e não esperar no Senhor. Ele ora, mas ele quer agir da sua maneira e não da maneira de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graça. Irmãos, a gente sabe que a alegria e a bondade são virtudes difíceis de exercitar nos momentos difíceis, nas circunstâncias controversas. É difícil pensar na bondade e na alegria quando o mundo está desmoronando a nossa vida. A gente vai para o joelho e ora a Deus uma resposta, ora a Deus por uma providência, e em vez de acalmar o nosso coração, a gente está tomado pela ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é você viver no futuro presente. Tudo é para já, quando na verdade é um processo. A ansiedade é você viver o futuro dentro do presente. Você sofre antecipadamente por algo que não aconteceu, irmão. E eu vou te dizer uma coisa. Nem que te entristeça, mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Enquanto a sua emoção for maior do que a sua fé, não vai acontecer. Porque está sendo impedimento na sua vida. E você vai estar sofrendo por nada.
E é por isso que Paulo aconselha os cristãos a não andarem ansiosos por coisa alguma. Irmãos, se você serve a Deus, tenha em mente, se a sua vida está em Deus, tenha em mente uma coisa: Deus está no controle de tudo. Deus está ordenando tudo, mas vai ser na maneira de Deus, não da sua maneira. Se Deus ainda não te concedeu algo, ou é porque Ele está te livrando, ou é porque Ele está te preparando. Então acalma a sua alma, aquieta-te no Senhor e deleita-te no Senhor. Diógenes, mas e se, irmãos? Tira o se da sua vida. Deus não trabalha com incertezas. Deus trabalha mediante da nossa fé. Né? Deus não trabalha com em si. Tira isso da sua vida. Isso é um problema na vida de todo mundo. E se? E se fosse assim? E se eu não tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Né? Não, irmãos. Deus não trabalha com incertezas. Na ansiedade, a ansiedade ela nos prepara para a luta ou para fugir. A ansiedade nos prepara para a luta ou para fugir. O problema de lutar com ansiedade é que você vai de cara no problema e não consegue resolver. E o problema de fugir é que tudo bem, não vai conseguir resolver o problema, porque você está fugindo, né? Você não quer colocar diante de Deus. Então sabe o que acontece quando o servo de Deus anda ansioso? Primeiro, ele carrega sozinho as suas preocupações. Ele anda apreensivo, sofre tensões e lutas diárias. Age impacientemente e pior, empresta sua língua para o diabo. Começa a reclamar e começa a falar e não sei o que da vida. Fulano fez isso. Mas sabe o que acontece quando o servo de Deus persevera em oração? Primeiro, ele não empresta sua língua para o diabo. A oração coloca ele em sintonia com Deus. Jesus acalma e transforma. Deus produz nele uma paz imensurável. E ele anda debaixo da proteção de Deus. Irmão, Deus traz uma revelação para a sua vida. O melhor conforto é o que vem da oração. Quando eu oro, eu ando debaixo da ordem de Deus. Permitir que Deus cuide das minhas ansiedades, irmão, exige ação e não passividade. Então o servo de Deus, ele não se entrega à circunstância, mas ao Senhor que controla as circunstâncias. Aleluia. 1 Pedro capítulo 45, versículo 7. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade e ele tem cuidado de vós. Não é quase impossível não ter ansiedade, mas o problema é o que você faz com ele. Não é problema ter ansiedade, o problema é ela não te dominar. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, a palavra guardar significa zelar, preservar. Quando eu guardo alguma coisa, eu coloco algo em algum lugar apropriado, para que não venha sofrer juízo ou danos. Agora eu vou trazer um outro significado, e você já fica no time da revelação. Quando eu guardo alguma coisa, eu também estou conservando algo sobre o meu poder. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu escondo a palavra em meu coração, eu estou cuidando para que eu não venha me contaminar com aquilo que é de Deus. Mas quando meu coração está guardado em Deus, Deus o conserva dos meus próprios desejos para que eu não venha a me prejudicar.
Quando o meu coração está guardado em Deus, Deus os conserva dos meus próprios desejos que possa vir a me prejudicar e danificar a minha vida espiritual com o Senhor. Irmão, quando o meu coração está guardado em Deus, não importa se a ordem de Deus vai conflitar com as minhas emoções. Como servo do Senhor, eu vou cumprir a ordem de Deus, independente da situação. Independente do que eu estou sentindo. Porque servir ao Senhor passa a ser a minha prioridade. Servir ao Senhor passa a ser a minha prioridade. Eu te pergunto, qual é a sua prioridade? Fazer de acordo com as suas emoções? Ou servir ao Senhor de acordo com as prioridades de Deus? Sabe por quê, irmão? Um crente emocional, se o seu coração apertar, ele vai fugir da responsabilidade. Mas o servo de Deus assume a responsabilidade independente do seu estado de espírito. Deixa eu trazer uma revelação aqui para você de novo. Quando eu preservo em oração, a minha oração vai produzir em mim uma paz de espírito que só Deus pode me dar. Então, irmãos, quando você ora, quando você clama, o Senhor vai produzir uma paz e alegria imensurável para o seu coração. Ele vai te acalmar, Ele vai trazer refrigério para a sua alma, para te mostrar que o Senhor está conservando o seu coração. Porque esse é o efeito da oração nas nossas vidas, irmãos. A oração não é só para a gente ficar pedindo as coisas. É para a gente também se sentir confortável em falar com o Senhor. Calmos em falar com o Senhor. Porque a gente não se sente calmo quando a gente desabafa com alguém? Quando tira aquele peso que está dentro de nós? Só que a diferença é que com Deus, irmãos, Ele vai produzir em você uma paz que ninguém mais vai produzir para você. Porque Ele é quem conserva o teu coração. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 16. Regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Irmãos, Paulo está dizendo que a oração é mais do que palavra. Ela é fé, esforço e uma atitude adequada. Como servo de Deus, a gente precisamos não é andar com Deus somente, mas estar dentro e no centro da sua vontade. O crente emocional está sempre indeciso e inseguro para fazer o que Deus pede. E o que a Bíblia fala sobre isso? Jonas capítulo 1 vai nos dizer: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Então, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarso. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou com ele para ir para Tarso, para longe da presença do Senhor. É o que acontece com o crente emocional. Ele vai fugir daquilo que Deus pede. Então a gente vê que Deus dá a Jonas uma missão, uma grande missão, para pregar contra um povo pagão. Então Jonas, ele prefere fugir, não só da missão, como também da presença do Senhor. Jonas se colocou em risco total, irmãos. E é o que acontece quando a gente age de acordo com as nossas emoções. Quando eu ajo pelas minhas emoções, eu me coloco em risco espiritual. Mas quando eu ajo de acordo com a direção de Deus, Deus não só vai garantir a bênção para mim, mas para a vida daqueles que também estou clamando, para a vida daqueles que também estou orando. Deus vai destravar, irmão, que está travado,
para te dar a vitória e também dar a vitória àqueles que você ora. Aleluia. Irmãos, para ser servo de Deus, é preciso estar em ordem e organizado por dentro. E esse é o maior nosso desafio. Tem coisa que está em ordem, mas não está organizada. E que tem coisa que está organizada, mas não está em ordem. E a gente precisa saber identificar essas coisas, irmãos. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunte: você está em ordem? Você está organizado? Então quem crê, glorifica o nome do Senhor, irmãos. Você já mudou de casa? É que nem mudar de casa. Você começa a organizar os móveis de acordo com onde você imagina onde vai ficar. Mas os demais utensílios, itens decorativos ainda não está nos seus devidos lugares. Ou seja, a casa está organizada, mas as coisas ainda não estão em ordem. Então não adianta, ou seja, vai continuar uma bagunça. Então se sua vida estiver organizada, mas não estiver em ordem, vai continuar uma bagunça, irmãos. Você vai se confundir, você vai tropeçar. Você não vai conseguir se achegar a Deus com um coração sincero e uma oração genuína. Porque as coisas ainda não estão completamente em seus devidos lugares. Então, deixa eu dizer uma coisa, irmão. Crente birrento e covarde, ele vai ficar em cima do muro. Na verdade, ele já escolheu um lado. O lado que não é de Deus. Porque crente que fica em cima do muro, irmão, não tem parte com Deus. E não é porque Deus não quer, ele que não quer. Mas o servo de Deus, ele é decidido a fazer o que Deus pede. Ele não fica em cima do muro. Ele mantém o seu estado em ordem e organizado para estar pronto para fazer e cumprir a ordem de Deus. Então, irmãos, não seja crente emocional, seja servo de Deus. Pronto, organizado e com a vida em ordem diante de Deus. Servo de Deus, independente do seu estado emocional, ele vai. Crente emocional, ele vai fugir. Então, deixa eu trazer uma revelação para a sua vida. A oração genuína produz servos obedientes e disciplinados. Irmão, então quando você orar, começa a pedir a Deus para que Ele venha te disciplinar na palavra. Para que você venha conseguir ser obediente na palavra. A gente precisa parar de emocionalismo. A gente precisa parar de ser servos imediatistas e ser servos fiéis a Deus. A gente não precisa ficar olhando para a circunstância, nem para o nosso estado emocional. A gente só precisa olhar para Deus. Enquanto Jesus for o seu foco, Ele vai estar no controle. Mas quando você olhar para o lado, você vai perder o equilíbrio e vai afundar. Então, que a sua vida esteja diante do Senhor. Tiago capítulo 5 e 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus fruto. Irmão, Deus trazer uma revelação aqui já para você, em cima dessa palavra. A oração não é algo que pertence à nossa lista de tarefas a realizar, mas sim a nossa lista de necessidades para viver. Irmão, Deus não é gênio da lâmpada para ficar atendendo todos os nossos desejos, não. Jesus fala: pedi, pedi, mas pedi mal, e não recebereis. A gente ora, a gente empenha tanto esforço em dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus, ficar pedindo: Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus eu preciso disso, Deus eu preciso para agora, Deus é para amanhã, é para a semana que vem. Irmãos, como eu disse, Deus não é gênio da lâmpada. Deus não trabalha na urgência. Deus trabalha de acordo com a nossa oração genuína,
de acordo com a nossa fé. Se a gente dobra só os nossos olhos pedindo algo para nós, então a gente está sendo egoísta. Porque como servos de Deus, precisamos também clamar por aqueles que necessitam de uma providência. Se você não ora por seu lar, como Deus vai dar a vitória? Se você não ora pela sua família, como Deus vai te dar a vitória? Se você não ora pelo trabalho em que você trabalha, como Deus vai te dar a vitória? Então você precisa orar por aquilo em que você está em contato, para que Deus te instrua no entendimento e na sabedoria. E como eu consigo isso, Diógenes? Na oração. Quando eu coloco os meus joelhos diante de Deus e primeiramente dou graças e agradeço a Deus por tudo, eu já estou agradecendo a Deus por tudo que Ele já realizou na minha vida. Eu esqueço o que eu estou passando, deixo de lado as minhas emoções, para que Deus venha agir na vida das pessoas que precisam de algo maior da parte de Deus. Isso é ser servo de Deus. Então Elias, enquanto ele não viu a nuvem, ele não parou de orar, pois ele queria viver o que ele profetizou. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quando você orar, ora com fé. Quando você profetizar, profetiza algo. E deixa que Deus cuida do sobrenatural. A Bíblia fala que nossa língua tem poder. Então, em vez de usar para o mal, usa para o bem. Profetiza a vitória na vida do irmão. Profetiza a restauração na vida do irmão. Profetiza bênçãos espirituais na vida do irmão. Usa a sua boca para falar do reino e não do mal. Não deixe o diabo usar a tua boca, irmãos, para amaldiçoar outras pessoas. Mas deixa Deus conduzir a tua vida para que você seja bênção no seu lar. Mas Diógenes, orar é cansativo, dá sono, dá preguiça. Se eu fechar meu olho do jeito que eu estou, eu vou dormir. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui. Aquilo que é interessante para você te cansa ou te motiva? Se a oração tem te cansado, irmãos, você está tendo motivos errados. É preciso rever suas prioridades. É preciso rever seus conceitos. Se orar te cansa, irmãos, então eu vou te dizer uma coisa. Não vai ter como Deus te ajudar. Não vai ter como Deus agir. Porque você está cansado de orar pela sua vida? Aí eu te pergunto, a oração é interessante para você? Ela te cansa ou ela te motiva? Então, irmão, deixa eu trazer uma revelação para a sua vida. Quando eu oro, eu consigo perceber as minhas fraquezas e debilidades, e procuro na oração para que o Senhor venha me transformar, para que o Senhor venha me moldar de acordo com a vontade do Senhor. Não é só estar na vontade do Senhor, é estar no centro da vontade de Deus. Crente emocional, quando entrega algo, ele quer tomar para si tudo aquilo que tem a ver com ele, mas o servo do Senhor sabe que o que ele está entregando não tem nada a ver com ele, porque ele não anda na carne, ele anda no Espírito. As coisas de Deus não são pessoais, são espirituais, e quem só tem o hábito de orar, consegue identificar. Então, irmãos, você quer que Deus te revele algo maior? Comece a orar. Que a oração seja o seu motivo para que você busque em Deus a perfeição e santidade. Para que você venha ser uma versão melhor de si mesmo. E que você venha também despertar outras habilidades. Na hora de clamar, na hora de falar, na hora de profetizar.
para que através da sua vida, Deus venha conceder vitórias. 1 Reis, já estou finalizando, 1 Reis capítulo 13, versículo 1. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. Irmãos, servo que é servo, mesmo entregando uma palavra dura, ele tem educação e disciplina ao entregar. Aonde o servo de Deus for, a sua autoridade será reconhecida. Então, se você estiver sobre a ordem de Deus e junto a Ele, pode orar, porque o Senhor vai curar. Você pode orar, você pode clamar, você pode profetizar. Daí em diante, o sobrenatural você deixa com Deus. Você não tem nada a ver com isso não, irmãos. O seu papel como servo de Deus é orar, clamar e profetizar. O sobrenatural você deixa com Deus. Mas ora com fé, clama com fé, profetiza com fé. Profetiza na vida daquelas pessoas aquilo que você quer para você. Não só bens materiais, mas que a presença do Senhor seja contigo diariamente. Para que você tenha paz de espírito. Para que o Senhor venha te dar alegria. Para que o Senhor venha te animar mesmo nos dias difíceis. Para que o Senhor venha te fortalecer nos dias mais e você possa resistir. Para que a circunstância não venha te abater, mas que você venha colocar diante de Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, Deus está no controle de tudo. Então não olhe demais para a circunstância, olhe para Jesus. Coloque-se de pé. Vou trazer uma revelação aqui para você. Quem foge da oração, foge de todo o bem e de tudo. Eu vou repetir. Quem foge da oração, foge do bem e de tudo. Então, se você é o tipo de crente, que se diz crente que não gosta de orar, irmãos, então eu lamento, você não vai ter experiência nenhuma para contar. Se você não ora, então eu lamento. Então não tem como o Espírito Santo testificar a sua vida diante de Deus. E nem tem como o Espírito Santo testificar o que é de Deus na sua vida. Porque você não ora, você não busca, você não faz propósito. Você não está disposto a mudar. A oração, irmãos, não só traz conforto, como também nos muda por dentro. É uma transformação e um alívio que gera na nossa vida, por intermédio da oração. E eu falo isso porque há poucos dias atrás eu passei uma experiência com Deus. Quando eu comecei a fazer um propósito com Deus, a orar no monte, eu não só pedi ao Senhor que providenciasse algo na minha vida, mas que também derramasse da graça e da bênção na vida dos meus irmãos. Porque eu não queria a vitória só para mim, mas também para aqueles que estavam precisando, para os meus irmãos. Então, quando eu comecei a orar mesmo, a fazer o propósito diante do Senhor, no momento que eu mais precisei, o Senhor providenciou a vitória. Quando eu fui olhar o saldo da minha conta, irmãos, estava lá o dinheiro que eu precisava. Você depositou algo na minha conta? Você me abençoou, eu não estou sabendo? E ele falou: não, irmão, não dei nada não, que estou precisando. Porque eu estou tentando entender de onde veio esse dinheiro. Não tinha identificação, não tinha nada.
Mas aí eu lembrei, foi a providência de Deus, mediante as minhas orações. E não era só um dinheiro para mim, irmãos. Era para ajudar quem precisava, através de mim. Então Deus concedeu a vitória, porque eu não pedi somente para mim, mas também algo que eu pudesse semear. Mais do que pedir, irmãos, saiba semear. Então quando pedires algo para Deus, peça, mas fala assim: Senhor, dá-me também sementes, para que eu também possa semear na vida de pessoas que necessitam e precisam de um socorro. Por isso, 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus. Independente da situação, irmãos, quando você tem um hábito de orar e agradecer a Deus, a peleja não é mais sua, é do Senhor. Eu vou repetir isso daqui. Quando eu tenho o hábito de orar e agradecer a Deus, a peleja já não é minha, é do Senhor. Então que a oração venha fazer parte da sua vida, que venha ser hábito na sua vida. Clame não só pelas bênçãos de Deus, mas pela presença de Deus, e você vai desfrutar algo muito mais do que você imagina. Viva o extraordinário do Senhor. Gente, não viva de trocados, viva do extraordinário do Senhor. Aleluias! Glórias! Glória a Deus. Deus tem algo profundo para a igreja dele. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a tua terra. Deus quer sarar a tua terra. Deus está ouvindo as suas orações, mas é preciso clamar, é preciso se humilhar, é preciso buscar, é preciso interceder, para que as guerras venham a ser destravadas na sua vida. E para isso, eu preciso agir como um servo, não como um crente emocional. Porque enquanto a minha emoção for maior que a minha fé, Deus não vai poder agir. A vitória não vem, porque a sua emoção é mais alta. Então respira, relaxa, medita e ore. E ore com fé. E Deus vai responder na hora certa. Então que nesse momento agora você abaixa a cabeça, coloque a mão no seu coração, eleve o seu pensamento ao trono da graça. Eleve ao Senhor agora as suas petições. Ore ao Senhor. Coloque diante dele as suas prioridades, as suas necessidades. Coloque diante dele as suas condições, as suas circunstâncias. Mas ora com fé, peça com uma oração genuína e Deus vai responder. Porque os ouvidos do Senhor estão prontos para ouvir a sua oração. Os olhos do Senhor estão atentos ao teu favor. Então não há oração que Deus não ouve. Por isso coloque-se diante de Deus agora. Reveja agora as suas prioridades. O que você quer ser diante de Deus? Servo emocional ou um servo fiel? Senhor, aqui colocamos agora diante de Ti, Senhor, para apresentar, Senhor, não só, Senhor, as nossas necessidades, mas a necessidade da Tua igreja. Pai, colocamos diante de Ti não só para que o Senhor venha, Pai, enviar os recursos para a minha vida, mas recursos para a Tua igreja. Pai, derrama a Tua graça agora, Senhor, na vida de cada um. Pai, que o Senhor venha intervir, Senhor, na causa de cada um.
seja na vida pessoal, seja na vida espiritual, ministerial. Senhor, que o Senhor também vai derramar a sua graça na vida familiar, nos lares de cada um. Que o Senhor venha repreender todo o mal, ó Pai. E que o Senhor, ó Pai, venha nos fazer, Senhor, servos fiéis, servos prontos, organizados, servos obedientes, disciplinados, Senhor. Pai, desperta no Senhor para a tua obra. Pai, desperta em cada um o espírito de liderança, desperta em cada um, Senhor, o ministério, desperta no Senhor o seu Espírito Santo. Deus amado, Deus querido, que neste momento o Senhor venha revestir cada um, Senhor, com as armaduras celestiais, para que possamos estar firmes na tua presença. Pai, nos ajuda a melhorar, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nos ajude, Senhor, a melhorar, a alcançar a perfeição, para que venhamos ser servos, Senhor, obedientes e disciplinados. Senhor, estenda tuas mãos de misericórdia, abra as suas asas, Senhor, traz paz, traz refrigério para a nossa alma e cura as feridas do coração. Pai, venha nos tratar, venha nos moldar, para que venhamos viver o extraordinário, no nome do Senhor Jesus.